Senhor presidente, para usar e ser breve, nos 5 minutos que me cabem nesta comunicação, agradecer a ênfase, a chamada pelo meu nome, senador João Alberto. Eu queria dizer que é preciso refrescar a memória de alguns colegas que aqui vêm com o velho mantra, ou a repetição daquilo para se tornar uma realidade, de que há politização do Poder Judiciário. Também quero aqui fazer um registro do festival de ilegalidades que a sociedade brasileira testemunhou neste último domingo. Me refiro a mais um violento atentado contra o Estado democrático de direito, mais um episódio que expressa a politização de setores do sistema de justiça no nosso país, mais uma violência institucional que distancia cada vez mais o nosso país do caminho da democracia, da justiça e da liberdade. Que episódio foi esse, senhor presidente? O episódio no último domingo, quando 3 magistrados comprovam exatamente o que estamos denunciando desde que o ex-presidente Lula foi condenado injustamente em primeira e segunda instâncias por um ato de ofício indeterminado em um processo em que a convicção política dos julgadores fez sucumbir o princípio da presunção de inocência. Tinha a politização, e vou dar a prova dessa politização na nota que eu vou reler, porque parece que não foi suficiente ter lido ontem, da União Nacional dos Juízes Federais, a categoria que representa a Justiça Federal. Nessa nota oficial, manifesta seu mais profundo repúdio diante da decisão proferida em plantão judiciário no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou a soltura do senhor Lula, esclarecendo ao povo brasileiro que a referida decisão não é juridicamente válida e tampouco merece qualquer crédito pelo seu caráter ilegal e manifestamente contrário aos princípios que regem decisões tomadas em sede de plantão judiciário, violando a sistemática de funcionamento prevista pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é a senadora Ana Amélia que está falando isso, é a União Nacional dos Juízes Federais, e que diz que a decisão proferida pelo desembargador, oriundo do chamado 5º Constitucional, apenas demonstra que é necessária uma profunda reformulação do Poder Judiciário em razão do aparelhamento político que este órgão sofreu nos últimos 15 anos, colocando a nu situações esdrúxulas de indicações políticas. E esse também tem que ser o crivo para a Suprema Corte, senador Lazier Martins. A desembargadora, a ex-ministra Eliana Calmon, numa entrevista à BBC News Brasil, disse que o desembargador enxovalhou o judiciário e defendeu que ele seja investigado por possível falta disciplinar. Reconhecida por chefiar com rigor o CNJ quando foi corregedora, defendendo punição a juízes suspeitos de irregularidades, a quem chamava de bandidos de toga, Eliana Calmon não poupou críticas ao desembargador que mandou soltar Lula. Abre aspas, ele quis criar um fato político e usou a magistratura para criar esse fato político. Usou a magistratura e infringiu o princípio de que você deve ser imparcial. Isso é grave, principalmente quando essa imparcialidade tende a atender a um interesse político eleitoral. Queria também aqui, e para Vossa Excelência me concede uma parte? Nesse caso, o regimento não permite, porque é uma comunicação inadiável. O senador Lindbergh Faria teria imenso prazer. Vossa Excelência não quer o debate, senador? Eu obedeço à presidência e ao regimento interno do Senado. Obrigada, senador. E para terminar, no artigo hoje, a pena de plantão, a jornalista Miriam Leitão, e peço a transcrição nos anais, abre no segundo parágrafo. As idas e vindas da ordem de soltura de Lula ficará como um ato sem cabimento de um desembargador que tentou usar de forma equivocada o período em que respondeu pelo tribunal como plantonista. A questão do judiciário é mais grave. Hoje o temor que existe é de politização das decisões de alguns dos magistrados de instâncias superiores. O sinal mais revelador desse risco, diz a Miriam Leitão,
foi dado pelo ministro Dias Toffoli, que vai assumir em setembro a presidência do Supremo Tribunal Federal. O que pesa sobre o país, continua ela, é a dúvida sobre a sua primeira lealdade. Se será as leis e a Constituição ou as convicções com as quais foi para o STF. O evento de Porto Alegre é apenas um alerta de como se pode usar de forma errada um poder temporário dado à instituição e não à pessoa que exerce o cargo. Mais claro do que tudo isso que está escrito, e eu peço a transcrição do artigo A Pena de Plantão, da jornalista Miriam Leitão, publicado hoje no jornal O Globo. Não há mais nada a falar sobre isso, dadas as manifestações eu diria, de 8 em cada 10 magistrados fazem críticas severas à atitude tomada no âmbito da Justiça Federal na 4ª Região em Porto Alegre. E para terminar, uma boa notícia, senador. No dia 1º de agosto, vai reabrir as portas a Beneficência Portuguesa lá de Porto Alegre, ampliando o atendimento para a população, especialmente na região metropolitana, mas também no interior. E queria aqui fazer um registro especial sobre o trabalho extraordinário liderado pelo Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, liderado pelo Dr. Paulo de Argolo Mendes, que tem se envolvido diretamente nessas questões de saúde e mobilizou, através do Simers, instituições como a Fundação São Miguel de Gramado, que vai fazer a gestão da Beneficência Portuguesa. Também participaram o diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês, lá de São Paulo, envolvido nessa força-tarefa, Fernando Torelli, o presidente do Beneficência, Augusto Veit, presidente em exercício do Conselho da Beneficência Portuguesa, André Ferreira, e o presidente do Simers, Paulo de Argolo Mendes, e na pessoa dele eu cumprimento todos os médicos e toda a comunidade do Rio Grande do Sul envolvida na recuperação da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, que abre as suas portas no dia 1º de agosto.